Olá, meus queridos e queridas, tudo bem? Bom, eu estou aqui hoje para conversar com vocês sobre o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo, na parte onde fala sobre as instruções dos Espíritos, que diz: deixai que venham a mim as criancinhas. Bom, primeiramente a gente precisa esclarecer o que Jesus quis dizer ao mencionar o termo criancinha. Bom, ele se referia, conforme está aqui neste capítulo do Evangelho, não a criancinha em si, na sua vestimenta física presa à matéria. Pois a gente compreende que essa fase infantil ela é uma etapa que todos nós passamos e vivenciamos no nosso processo de aprendizagem quando estamos temporariamente em uma experiência encarnatória. Então, com isso, nós compreendemos que o espírito ele é milenar, né? E que já passou por várias experiências corpóreas, e esta é mais uma oportunidade para que ele possa evoluir e aprender. Então, quando Jesus ele usa esse termo, ele se dirige aqui no Evangelho a todos aqueles que ainda permanecem nas suas zonas inferiores do seu próprio ser, que desconhecem a esperança e que se encontram muitas vezes escravizados aos seus sentimentos, que estão fracos, presos em um círculo vicioso dos seus pensamentos, muitas vezes negativos e inferiores. Então, com isso, Jesus buscou que esses seres que ainda se encontram nessa situação pudessem vir até ele para que assim fossem despertados e compreendessem a verdade, no intuito de abrandar o seu coração, de cultivar o que de mais puro há no coração e não cultivar mais o rancor, a raiva, o ódio e os ressentimentos. Então, assim como também para a gente compreender essa correlação que existe entre o que fomos e o que somos. Porque no momento que a gente entende isso, a gente compreende a importância desse processo para a nossa evolução espiritual. Portanto, Jesus ele queria que todos nós, ou todos aqueles homens de boa vontade, e aqui eu relaciono o homem de boa vontade às criancinhas, que são aqueles que estão abertos e dispostos a aprender. Jesus ele queria o quê? Que esses homens viessem até ele para que pudessem receber o amparo, o consolo e o esclarecimento necessário para eles. Porque todos os homens que se encontram na ignorância, na aflição, eles têm a possibilidade de receber o remédio, conforme está aqui no Evangelho. E esse remédio, ele seria o quê? Ele cura todas as chagas do sentimento, as cicatrizes das experiências que nós já vivemos em outros processos encarnatórios. E esse remédio nada mais é do que o amor. Ele é o amor, é a caridade. Esse é o grande remédio que vai curar todos esses sentimentos e vai cicatrizar tudo aquelas marcas que ficaram de outras experiências que nós já vivenciamos. Aqui no Evangelho, no último parágrafo deste capítulo, Jesus, no Evangelho, traz assim, que se tendes amor, possuis tudo o que há de desejável na terra. Possuis preciosíssima pérola, que nem os acontecimentos, nem as maldades dos que vos odeiem e persigam poderão arrebatar. Se tendes amor, tereis colocado o vosso tesouro lá onde os vermes e a ferrugem não podem atacar. E vereis apagar-se da vossa alma tudo que seja capaz de lhe conspurcar a pureza. Sentireis diminuir dia a dia o peso da matéria, e qual pássaro que adeja nos ares e já não se lembra da terra, subireis continuamente, subireis sempre, até que vossa alma
inebriada, se farte do seu elemento de vida no seio do Senhor. Então, no momento que nós nos colocamos diante do Pai e nós estamos abertos para receber este esclarecimento e compreender com a pureza do coração de uma criancinha os ensinamentos e entendermos que Deus nos coloca em situações e tribulações e dor também para o nosso próprio bem e principalmente para o nosso crescimento. Nesse momento, nós temos a plena consciência de que Deus ele não é punitivo, mas que Ele nos oportuniza um novo aprendizado. E que quando nós compreendemos e desenvolvemos o amor em nós, nada poderá nos arrebatar. Assim, então, nós veremos aos poucos que tudo aquilo que tende a desonrar a nossa pureza irá diminuindo, e com isso nós vamos nos fortalecendo espiritualmente e livrando-nos de tudo aquilo que não é mais necessário passar, principalmente em relação a provas e expiações. Portanto, então, nós estaremos, a partir do momento que desenvolvemos o amor em nós, nós estaremos cada vez mais perto de Deus, né? Mais próximo de Deus. Né? No momento em que desenvolvemos em nós a pureza do nosso coração e que nos assemelhamos a essa criancinha, que tem essas características, né? Que é a bondade, a simplicidade, a generosidade, a fraternidade, a serenidade, e que também já se desprendeu do orgulho, da vaidade e do egoísmo. Nesse instante, nós não teremos mais a necessidade de reencarnarmos. E a partir desse momento nós vamos viver na nossa verdadeira morada, que é a nossa vida espiritual, né? Que é o mundo espiritual e que é este universo que nos aproxima do nosso Pai Criador e que nos torna cada vez mais puros, para que a gente possa realmente se tornar essa luz vibrante, essa energia vibrante de amor. Então é um capítulo curtinho, né, bem curtinho, mas ele traz uma reflexão bem boa, né, quando a gente para pensar nessa questão da criancinha. O que a gente precisa desenvolver ainda em nós? Né? Essa pureza no coração. No momento que a gente se coloca aberto para aprender e que a gente não traz mais em nós essas cicatrizes, resquícios de todas as outras experiências que a gente já viveu e que não nutrimos mais no nosso coração nenhum ressentimento, nenhum ódio, nenhum rancor, nesse momento a gente se coloca aberto para compreendermos tudo aquilo que nós necessitamos e para avançarmos ainda mais nessa nossa caminhada evolutiva. E aí, quando a gente se desprende de tudo aquilo que não é mais necessário, a gente se aproxima cada vez mais desse Pai Criador, até que chega um ponto que essas experiências pelas quais nós passamos de reencarnação, ela não se torne mais necessária, porque o aprendizado ele já foi adquirido. E aí a gente já se coloca em um outro patamar, abertos para desenvolver ainda mais em nós o amor. E cada vez mais que a gente vai desenvolvendo esse amor, a gente vai evoluindo espiritualmente e cada vez mais nos aproximando desse Pai Criador. E aí a necessidade de passarmos por estes momentos de reencarnação, ela vai ficando cada vez mais distante. E aí chega um momento que não é mais necessário reencarnarmos, e aí a gente vai permanecer vivendo na nossa verdadeira morada, que é o mundo espiritual. Então, é um capítulo curtinho, é um capítulo lindo, né? O capítulo todo ele fala sobre bem-aventurados
os que têm puro coração. Então é um capítulo lindo de ler, até para a gente poder entender melhor o que nós podemos fazer para a gente poder se libertar de tantas coisas que às vezes são colocadas no nosso caminho para o nosso aprendizado. Como no próprio trecho do Evangelho que eu li para vocês, ele diz, né, que quanto mais a gente se livra desses sentimentos e dessas cicatrizes, né, e que a gente acredita e confia nesse amor maior, a gente vai cada vez mais se afastando de tudo aquilo que pode nos prejudicar, de tudo aquilo que pode nos trazer dor e sofrimento. E aí a gente vai cada vez mais se aproximando de uma outra coisa, que é da alegria, que é da paz e que é a do amor. Então vamos desenvolver em nós tudo isso, vamos procurar sermos como uma criancinha, termos os nossos corações puros, para que a gente esteja aberto para receber e para compreender tudo aquilo que está sendo nos mostrado e que está sendo ensinado a todos nós. Desejo a vocês uma boa semana, que o nosso Pai Maior esteja sempre junto com vocês, que este momento de isolamento, onde nós permanecemos mais dentro das nossas casas, possa ser um momento de reflexão, para que a gente possa também resolver os problemas que ficaram muitas vezes guardadinho ali, e não há uma forma melhor de começarmos a resolver os problemas se não for com aqueles que fazem parte da nossa família e que estão junto conosco. A partir do momento que a gente dá esses primeiros passos nesse círculo que nós estamos inseridos, a gente consegue fazer com que outros passos sejam dados em outros círculos maiores, dentro de outros contextos nos quais a gente faz parte. Então tudo é um processo e a gente precisa caminhar, não sair correndo, mas caminhar seguro, compreendidos daquilo que estamos fazendo, daquilo que precisamos fazer e daquilo que é necessário fazer para o nosso próprio crescimento. Um beijo para todos vocês e até daqui a pouco, quando nós vamos estar novamente conversando e debatendo sobre esse tema tão lindo, que nos faz refletir e olhar um pouquinho mais para nós mesmos. Um beijo, tudo de bom para vocês.